Bom, então vamos lá, né? Surgiu essa informação do Kaká de que o Cruzeiro, no caso, estaria interessado em trazer de volta o jogador. Informação que eu peguei aqui do site Bola VIP, que inclusive traz que no caso o Kaká teria um salário próximo da casa aí dos 300 mil por mês, tá? Então, assim, seria uma contratação a pedido do técnico pesolano, mais uma opção para esse setor de zaga, que no caso o Cruzeiro negociou ele, o defensor que na época tinha seus 20 para 21 anos, por um valor próximo dos 11 milhões de reais naquela ocasião. Inclusive o Sérgio Rodrigues, que era o presidente da época, negociou o Kaká naquele início ainda de 2021, tá? Então já tem um tempinho, o Cruzeiro que vivia uma grande crise financeira e negociou o atleta, na minha opinião, até por um valor bem baixo. E por incrível que pareça, o Kaká, mesmo sendo titular na reta final da Série A, não vinha conseguindo jogar com frequência em 2020. Por exemplo, foram apenas 34 jogos, 2 gols e uma assistência. Aí ele se muda para o futebol do Japão. Naquela época tinha vários times interessados no Brasil, entre eles o São Paulo. Ele fez 29 jogos, 2 gols e uma assistência, e o clube acabou sendo rebaixado para a segunda divisão, né? Ele chega no meio da temporada, o clube foi rebaixado. Na Série B do ano passado ele disputou 40 jogos, 2 gols e uma assistência. A questão é, o Kaká não conseguiu esse acesso até agora para 2023, tá? Não tá jogando a primeira divisão do futebol japonês. Então, assim, será que os seus representantes não veriam com bons olhos essa saída do atleta por lá? Enfim, teríamos que ver, mas o Cruzeiro já vê com bons olhos essa contratação do jogador. A grande questão é a seguinte, ele tem contrato com a equipe até dezembro de 2025, ou até o dia 31 de janeiro de 2025. Então é bem grande ainda, né? Tem mais 1 ano e 8 meses de duração. Se o Cruzeiro quiser esperar, quando ele estiver ali com 25 anos, teoricamente ele já estaria livre, tudo bem. Mas o Cruzeiro queria para agora, então teria que haver uma compensação financeira. Até por ser o mesmo time que ele saiu do Cruzeiro, né? Ou que ele saiu do Cruzeiro e foi para lá, tenho certeza que eles pediriam um valor próximo do que foi negociado, dos 11 milhões, 12 milhões de reais. Hoje, de acordo com o Transfer Market, ele está avaliado em 800 mil euros, né? Isso daí dá algo próximo da casa dos 5 milhões, no máximo 5 milhões e 300, dependendo da cotação, mas não acho que a equipe do Japão venderia o Kaká apenas por esse valor. Vive uma fase boa, já foram no total pela equipe do japonesa mais do que 72 jogos, 4 gols e outras 4 assistências. Pelo Cruzeiro também jogou 2020 e 2021, somando 54 jogos, 3 gols e uma assistência. Quero que deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários sobre o Kaká, se seria ou não uma boa alternativa, e eu quero falar aqui um pouco com vocês sobre outros atletas, tá? Aqui que na minha opinião seriam ótimas opções para essa zaga do clube. Antes de dar uma sequência, tem um recado também para vocês da Ole Players Bet, casa de apostas esportivas que está com ótimas cotações para vários jogos que vai ter no decorrer dessa semana, né? O campeonato brasileiro, ou os campeonatos estaduais, né, ao redor do Brasil. Hoje, por exemplo, nessa quarta-feira tem Champions League, na próxima terça e quarta também tendo a competição aí da Champions. No final de semana, o clássico entre Cruzeiro e América, para você começar a apostar, com 100% de bônus no seu primeiro depósito. Tá aqui, ó, o QR Code aparecendo na tela e o link da Ole Players embaixo na descrição. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o William Bigode, jogador que, assim, tem propostas de vários outros times da Série A do Campeonato Brasileiro, entre eles o mais interessado até aqui parece o São Paulo, tá? Jogador que tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2024 e, de acordo com o Nicola, 2023, tá? Se encerra nessa temporada e, de acordo com o Nicola, o Fluminense, vendo que o jogador não vai ter tanta sequência assim até o final do ano, não veria com maus olhos essa negociação, né, do jogador com algum clube do futebol brasileiro. O Fluminense, que na temporada já fez até aqui 14 participações em jogos, e o William jogou em apenas 5 delas, sendo 2 apenas como titular. Então, diferentemente do ano passado, quando era o 12º jogador com o técnico Fernando Diniz, nesse ano deve mudar um pouco as coisas. Lembrando que o William nunca conseguiu ser um titular de absoluto pelo Fluminense. Sempre foi muito mais uma opção no segundo tempo, o time reserva ele jogava como titular. Na temporada passada foram 52 jogos, 6 gols e 5 assistências. A questão é, apesar do William ter essa sua idade de 36 anos, que no Brasil seria inviável para qualquer jogador, né? Com 36 anos ainda manter uma forma física tão boa, eu acho que o William, na minha opinião, é um dos melhores jogadores fisicamente no futebol brasileiro com a idade, tá? Eu acho que ele não fica atrás de quase nenhuma questão física para atletas mais jovens. Por quê? Até se você for pegar os números dele é bem alto. De um ano para cá ele jogou mais de 55 jogos. Temporada de 2021 pelo Palmeiras, 37 jogos, 10 gols e 3 assistências. Ano que ele menos jogou, basicamente, pelo Palmeiras, exceto em 2019. Beleza, 2021, 37 jogos. 2020 pelo Palmeiras, foi o atleta que mais entrou em campo. 65 partidas,
com 17 gols e 8 assistências. Naquela ocasião ele estava com seus 33 para 34 anos de idade. A questão é, o Ronaldo traria o William com 36 para 37 anos com um salário gigante. Eu tenho minhas dúvidas justamente por conta disso. Mas que seria uma ótima alternativa para esse setor ali, ó, o William jogar ou como um ponta direita ou como um centroavante mesmo, né, quando o Gilberto não tiver condições. Eu acho que seria um baita reforço. Quero saber se você concorda comigo, discorda. Atleta que passou aí pelo Cruzeiro, ganhando alguns títulos importantes na carreira, bicampeonato lá de 2013 e 2014, ganhou também, no caso, várias outras competições pelo Palmeiras, entre elas 2 campeonatos do brasileiros, 2 Copas do Brasil, além também de outras 2 Libertadores. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, se você concorda comigo, discorda. Estou curioso para ouvir o que vocês têm a dizer sobre o William Bigode, atleta que pelo melhor ano aqui no Cruzeiro foi em 2015. 13 gols em 46 jogos e foi para o Palmeiras em definitivo em 2017, depois daquela troca, né, envolvendo o Robinho e tudo mais, que acabou sendo uma boa para os times nos primeiros anos. O Cruzeiro também vinha jogando. Quero falar também com vocês sobre outro jogador, que é a respeito do Vitor Cuesta, atleta que, assim, o Bahia e o Botafogo têm interesse na contratação do jogador e, enfim, eu não estava sabendo qual que era o valor que o Internacional tinha pedido, né, para aquisição dos seus direitos econômicos. Eu pensei que seria um valor bem alto, né, de 3 milhões e meio, 5, 6 milhões de reais, e nada disso. De acordo com o portal Futebol e o All Sports, é uma proposta aí de 500 mil dólares que o Bahia ofereceu para o Internacional, ou seja, 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 mil reais. Até o portal e o blog da Raposa comentou sobre isso e eu concordo totalmente. Acho que seria uma ótima alternativa para o Cruzeiro. O Vitor Cuesta, que caiu um pouco de rendimento, foi muito cobrado pela torcida do Internacional naquele ano de 2021. Na reta final, acabou que ele começa 2022, não foi muito bem pelo Inter, tinha feito 12 jogos e foi emprestado ao Botafogo, foi muito bem, tanto na reta final do Brasileiro, quanto nesse início de Campeonato Carioca, sendo um titular incontestável, tá? Já foram até aqui 37 atuações, 5 gols e 2 assistências, números quase de um meia, né? O Vitor Cuesta, que no caso tem jogado muita bola mesmo. Jogador que chega no Internacional lá em 2017, ainda na Série B, vive ótimos momentos, principalmente de 2018 a 2020. Era, na minha opinião, um dos, se não o melhor zagueiro do futebol brasileiro naqueles anos, 2019, por exemplo, jogando demais. Jogador que tem 34 anos, argentino, que surge na base do Arsenal de Sarandi e passa também pelo Defensa e Justiça, Independente, onde jogou 3 temporadas consecutivas até aí para o Internacional. Enfim, vejo que o Cruzeiro tem sim essa necessidade de mais um zagueiro no mercado, tem encontrado muitas dificuldades e não seria uma contratação barata. Mas o Ronaldo, assim, acho que desembolsar 2 milhões e meio, 3 milhões de reais para um jogador que seria, sem dúvidas, peça importantíssima, eu acho que já está barato demais. É óbvio que tem também questão de salário. O Botafogo e o Bahia são 2 clubes, empresas também que poderiam, né, levar esse leilão mais adiante. Vocês sabem que o Ronaldo não gosta muito dessa história e quero saber o que vocês têm a dizer então aqui nos comentários sobre o Vitor Cuesta, zagueiro então argentino de 34 anos de idade. Seria uma boa opção? Lembrando que ele das últimas 8 ocasiões ele foi eleito o melhor zagueiro da rodada do Campeonato Brasileiro nesses 29 jogos da reta final do ano que ele fez pelo Botafogo. Bom, quero começar falando sobre o Matheus Pereira, jogador que, assim, vive uma fase interessante no futebol europeu. Vocês vão lembrar que em julho do ano passado ele estava emprestado ao Guarani e realmente vivia uma fase boa. Eram 26 jogos até então, 3 gols e 1 assistência, contando jogos aí no caso do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série B. Foi uma situação bem parecida com o Rafael Santos, né? Um ano antes ele foi emprestado para o rival do Guarani, a Ponte Preta, foi muito bem, se valorizou e logo no meio do ano o Cruzeiro também negociou o Rafael com a equipe do Orlando City e o Matheus Pereira rescindiu o seu contrato e foi para o Vizela, lá de Portugal. Eu até olhei algumas matérias ali para ver qual que era exatamente o percentual que o Cruzeiro tinha, eu não consegui achar. No caso, o Cruzeiro anteriormente tinha um pouco mais de 65% dos seus direitos econômicos, então acho que no mínimo, viu, mantendo ali uns 50% de uma futura negociação, porque nem faria muito sentido liberar ele de graça. Foi jogar então no Vizela, lá de Portugal, onde até aqui tem 11 partidas, 1 gol e outras 2 assistências. É jogador que vem sendo titular, tem jogado com, se você for ver o número de jogos baixo, mas desde agosto, setembro para cá, é um número interessante, contando que o Vizela tem uma média ali de, nesse período, né, foram no total 20 jogos, então o Matheus Pereira tem sido uma peça importante e pode se valorizar sem dúvidas, até porque é o primeiro ano de adaptação
do lateral esquerdo. Muito bom, ele tem 22 anos de idade, desde quando surge no Cruzeiro. Eu lembro de alguns jogos dele na Copa São Paulo de 2019. Realmente aquele ano dele foi muito bem pela base. Não é à toa que ele fez mais de 45 jogos, 1 gol e 6 assistências. Pelo Cruzeiro ganha algumas oportunidades. É claro que como ele surge em 2020, não jogou no melhor time do Cruzeiro, mas teve um papel importante aqui na Raposa. Por exemplo, em 2021, 36 jogos e 2 assistências. 2020, 25 jogos, 1 gol e 1 passe. Então, se você for pegar dos jogadores que surgem da categoria de base da Raposa, o Matheus Pereira foi um dos que mais jogaram nesses últimos anos, né? Porque, somando aí as passagens, foram mais de, somando no total, 61 jogos pelo Cruzeiro. Um número bem significativo. Teve um empréstimo dele para o Guarani e agora na temporada 22-23 pelo Vizela de Portugal. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, o que você acha, né, do atleta. Enfim, viver uma fase boa também no futebol europeu, que diferentemente de outros atletas que o Cruzeiro tem apenas um mecanismo de solidariedade, a Raposa realmente manteve um percentual de olho numa venda futura.